O vídeo de hoje vai ser sobre como falar mais devagar. É um vídeo que eu sei que interessa muita gente, porque muitas pessoas apresentam essa dificuldade de falar mais devagar, de falar de uma maneira mais clara. Então eu resolvi trazer esse vídeo para vocês para dar uma orientada geral. Mas eu já digo de antemão que não existe um milagre, uma receita milagrosa para começar a falar mais devagar da noite para o dia. Então eu vou dar dicas, orientações, mas se você realmente tem essa questão, se você fala muito rápido, é muito importante que você se consulte com um fonoaudiólogo, que você seja avaliado, que você comece um tratamento, porque realmente não vai ser um vídeo que vai ajudar você milagrosamente a falar mais devagar. Eu vou dar dicas para vocês, porque eu sei que é um assunto que interessa bastante gente. No último vídeo que eu fiz, foi sobre como melhorar a gagueira. Eu já comecei a falar para vocês a respeito dos transtornos da fluência, né? Que a gagueira é um tipo de transtorno da fluência, né? E nós tínhamos outros dois tipos de transtorno que eu não cheguei a citar no último vídeo, mas que eu falei que existiam, pelo menos, né? Então, o que acontece? Um desses transtornos de fluência que eu citei no vídeo da gagueira é justamente o falar rápido, né? Como é que é o nome disso, gente? O nome do ato de falar muito rápido é taquilalia. Taquilalia é o nome, tá? Então, o que é a taquilalia? Nada mais é do que a velocidade de fala acelerada, de modo que comprometa a compreensão da fala, né? De modo que a inteligibilidade fique alterada. Né? Então não é só falar rápido, é falar rápido de modo que a sua mensagem não seja passada da maneira que você gostaria, né? Causando dificuldade no ouvinte de entender o que você está falando. Então, é basicamente isso, tá? É um tipo de transtorno da fluência, mas não é uma gagueira, não tem nada a ver com isso, só é um dos tipos, né, de transtornos que a gente encontra na nossa fala. A gente costuma dizer que existe uma taxa de elocução elevada. O que é a taxa de elocução elevada? Nada mais é do que a velocidade da fala acelerada, tá? Só para vocês entenderem os termos técnicos da fala acelerada, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês o quanto esse vídeo me representa, o quanto ele é importante para mim, porque independente de estar fazendo esse vídeo para ajudar vocês, eu sempre fui uma pessoa que falou rápido a vida inteira. Desde sempre, desde novinha, na escola, eu sempre fui muito zoada por causa disso. Na época não era bullying, né? Na época não era esse nome que era usado. Mas eu sempre fui muito zoada por essa questão de falar rápido, dessa fala acelerada. Então eu sei exatamente o que vocês estão passando. Então hoje eu não estou falando aqui apenas enquanto fonoaudióloga, mas também enquanto uma pessoa que sofre muito com isso, que já sofreu muito com isso e que eu acho que de repente uma coisa pode ajudar a outra, né? Porque eu vou estar dando dicas até por experiência própria mesmo, sobre como melhorar essas questões. A primeira coisa que eu vou falar para vocês sobre isso é que com relação à taquilalia, né, essa fala acelerada, nem sempre a pessoa tem noção que está falando tão rápido assim, entende? Diferente da gagueira. Na gagueira a pessoa tem consciência de que ela está gaguejando, de que a fala dela está fugindo ao padrão habitual, ao padrão esperado, né? Mas na taquilalia nem sempre. Às vezes a pessoa até percebe sim que fala rápido, que atropela as palavras, mas nem sempre. Às vezes a pessoa não tem essa noção, né? Não é uma coisa que de fácil percepção. No meu caso, por exemplo, quando eu era mais nova, eu não tinha muita noção de que eu estava falando tão rápido assim. Pra mim, eu estava falando normal. Só que as pessoas falavam tanto isso pra mim, de que eu estava falando rápido, de que, Luciane é uma metralhadora, pô, você começa a falar, não entendo nada. Então eu comecei a me perceber. Mas talvez se as pessoas não me falassem isso, eu ia achar que estava tudo bem, que estava tudo normal. Porque nem sempre a pessoa com taquilalia tem essa percepção de que está falando tão rápido assim. Então isso, muitas vezes, torna o tratamento até um pouco mais difícil, vocês entendem? Porque se você não se percebe, se você não percebe que você está fazendo algo diferente, como é que você vai corrigir isso, né? É um pouco mais complicado. Então, acho que o tratamento para falar mais devagar, ele começa por aí. Começa de você se conscientizar de que a sua fala está mais acelerada do que o normal. A partir daí, ok, você já está com noção disso? Aí a gente pode começar a fazer outras coisas para melhorar essa fala acelerada. Tem uma coisa que eu acho importante também falar, que assim, essa questão da fala acelerada, isso varia muito de um estado para o outro. Isso é muito uma questão também regional, entende? Tem pesquisas, enfim, textos que falam sobre a taxa de elocução, né? Ou seja, a velocidade da fala
dos brasileiros, né, em diferentes regiões do país. Então, por exemplo, na região sul, as pessoas falam numa velocidade X. Na região norte, falam numa outra velocidade, entende? Então, isso também depende muito. Você pegar uma pessoa gaúcha, uma pessoa paulista, uma pessoa carioca. Então, existe essa diferença também regional, entende? Então, isso também faz um pouco de diferença, porque às vezes uma pessoa pode estar falando muito rápido num lugar e ela chegar em outro lugar e ela se sentir em casa, porque as pessoas lá já têm o hábito de falar um pouco mais rápido mesmo. Isso tem um pouco a ver com sotaque, tem a ver com a maneira como as pessoas falam, uma marca cultural, eu diria, entende? Então isso também varia, não existe um padrão 100% certo que você deva seguir, né? Você tem uma margem ali que você deve se enquadrar. Então, o que fazer para melhorar, né, gente? Antes de tudo, procurar um fonoaudiólogo. Eu acho que isso é imprescindível, porque não adianta a gente tentar corrigir isso sozinho, é muito mais trabalhoso, muito mais cansativo e difícil. Então, é um tipo de coisa que realmente você tem que ir ao fonoaudiólogo, você tem que se consultar. Eu sempre digo isso, né? Um vídeo que eu gravo para vocês não é o suficiente, é só uma amostra. Então, realmente tem que procurar uma ajuda de profissional. Mas, o que acontece? A gente pode, desde já ir se policiando para melhorar certas questões, né? Então, por exemplo, eu acho que uma coisa que é importante, que é interessante vocês fazerem antes de qualquer coisa, é trabalhar a respiração, né? Eu acho que quando a pessoa fala muito rápido, o padrão respiratório dela já está alterado, né? Então, você precisa trabalhar para a sua respiração aguentar tudo aquilo que você está falando, né? Então, isso é trabalhado no consultório também, junto a um fonoaudiólogo. Trabalhar o seu padrão respiratório para que você respire bem, para que você consiga dar conta de toda aquela informação que você está passando, né? Porque às vezes a gente está falando, sai atropelando, ó, acelerando a fala e falta o ar às vezes, né? Então, é importante que vocês tenham que façam exercícios respiratórios para melhorar essas questões. Eu acho que a respiração é a base de uma boa fala, de uma fala inteligível, né? Então começa por aí. Uma outra coisa que eu acho importante também é fazer relaxamentos e alongamentos da musculatura ao redor da laringe, porque geralmente quando a pessoa fala muito rápido, a pessoa tende a ter essa região muito tensa, né? Então é interessante que vocês façam alongamentos na região dos ombros, região de pescoço, cabeça, boca, língua, relaxar essa região. Relaxar e alongar essa região. Então você começa por aí, começa por baixo já. Começa trabalhando respiração, trabalhando o relaxamento da sua musculatura. Uma terceira coisa que vocês podem fazer também que ajuda é vocês treinarem a velocidade da fala de vocês na mesma frase, entende? Por exemplo, a gente pega uma frase e treina 3 velocidades. Velocidade lenta, velocidade normal e velocidade acelerada. Para que a pessoa tenha consciência de o que é falar rápido, o que é falar devagar, porque como eu já falei para vocês, nem sempre a pessoa tem noção disso. Então, por exemplo, eu pego uma frase normal, hoje está fazendo muito calor no Rio, porque eu tô aqui morrendo de calor, tendo um treco, mas tudo bem, né? Vamos continuar. Então a frase vai ser, hoje está fazendo muito calor no Rio. Como é que a gente pode treinar isso, né? A gente pode fazer bem lento. Hoje está fazendo muito calor no Rio. Super devagar. Vou tentar falar rápido. Hoje está fazendo muito calor no Rio. Diferente, né? Agora vamos tentar encontrar o meio termo. Hoje está fazendo muito calor no Rio. Entendeu? Então, assim, é você tentar, gente, vocês brincarem com isso. Pega a mesma frase e muda a velocidade. Entendeu? Por exemplo, amanhã de manhã eu vou acordar para ir trabalhar. Amanhã de manhã eu vou acordar para ir trabalhar. Muito rápido. Amanhã de manhã eu vou acordar para ir trabalhar. Falei mais devagar. Entendeu? É vocês trabalharem a velocidade. Vocês podem pegar uma única palavra, não precisa ser uma frase. Pode começar com uma palavra, por exemplo. A palavra caminhão, né? Caminhão. Rápido. Caminhão. Entendeu? Então, parece coisa de doido, né, gente? Parece coisa de maluco. Mas é basicamente isso, você pegar uma frase ou uma palavra e treinar velocidades diferentes para essa frase ou para essa palavra. Isso é uma questão de treino, de percepção, né? Você pode pegar também e ler um texto, qualquer texto que você tem aí, e você lê em velocidades diferentes. Não precisa tirar uma frase da sua cabeça. Você pode pegar qualquer texto e começar a ler
em velocidade rápida, depois ler o mesmo pedaço do texto numa velocidade menor. Eu acho que isso te ajuda a ter uma consciência do que é o correto, do que deveria ser feito. Então ajuda, entendeu? Ajuda bastante também. Uma outra coisa que eu acho que ajuda bastante também é vocês aumentarem as pausas de vocês, né? As pausas silenciosas fluentes, que foi uma coisa que eu citei no vídeo da gagueira, né? Pausas silenciosas. Então, claro que se vocês fizerem muitas pausas, fica meio esquisito, né? A fala fica meio entediante. Mas aumentar as pausas. Então, assim, tô falando uma frase aqui com vocês agora, e aí, entendeu? Dá uma pausa no que você tá dizendo. Não sai atropelando tudo, entende? Então, assim, tô falando sobre o assunto X com vocês, então amanhã de manhã eu vou acordar, eu vou trabalhar, e aí eu vou fazer tal coisa, e depois eu vou não sei o quê. Entende? Se vocês tentarem dar leves pausas no que vocês estão dizendo, não é sair atropelando tudo de uma vez, tá? Então, ó, uma pausinha que eu dei, né? É difícil às vezes explicar isso, de fazer com que as pessoas tenham noção do que é isso, mas aumentar as suas pausas. Claro que é importante que vocês façam isso junto a um profissional, por isso que eu falo. O vídeo é só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito, mas é importantíssimo que vocês façam isso com a ajuda de um profissional, né? Eu não canso de falar isso, porque realmente é muito importante. Vocês podem pegar também, analisar a fala dos outros também, na televisão, em filmes, começar a perceber, poxa, essa pessoa aí tá falando muito rápido, essa pessoa tá falando embolado, começar a perceber a velocidade da fala das pessoas, né? Então, é basicamente isso, assim, eu acho que é uma questão de você se perceber, que não é fácil realmente, gente, é uma coisa que demora, tem que treinar muitas vezes, exaustivamente, é um exercício diário, um exercício que não para, na verdade. Né? Aí eu diria que, assim, muitos pacientes já me perguntaram, mas quando eu me controlo para falar mais devagar, fica muito artificial e eu fico pensando nisso o tempo inteiro, eu sinto que fica esquisito, não fica natural, e aí quando eu começo a conversar com os meus amigos mais relaxado, eu esqueço e começo a falar rápido de novo. Mas isso é normal, gente, eu acho que de início, isso não é uma coisa ainda normal pra gente. A gente começa a fazer isso de maneira pensada, né, de maneira... Poxa, eu tô treinando para falar mais devagar. Então, no início é difícil, é exaustivo, não é natural. Mas quanto mais você fizer isso, quanto mais você treinar esse padrão de fala mais lento, eu tenho certeza que isso com o tempo vai virando uma coisa normal para você. Vai virando uma coisa já padrão, né? É que nem dirigir. Quando você aprende a dirigir, tudo parece muito difícil. Tudo tem que ser muito bem pensado, né? O mínimo detalhe tem que ser pensado, né? E com o tempo, aquilo vira uma atividade tão natural para você que você já não está mais pensando no que você está fazendo. Fica uma coisa que entra no sangue, né? Vira uma atividade subcortical. Então, é basicamente isso. Então, agora você pode estar se sentindo artificial na hora de falar mais devagar. Mas isso, conforme você for treinando, vai ficar uma coisa mais natural para você, né? Não vai ficar robotizado para sempre, nem é para ficar esquisito para sempre. O objetivo é que vocês falem mais devagar e que seja uma coisa natural para vocês. É basicamente isso, gente. Se perceber, se conscientizar. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Mas dá pra treinar. Uma dica que também eu acho muito importante é: uma boa dicção facilita tudo, né? Se você trabalha bem a articulação da sua fala, trabalhar bem aqueles exercícios para você conseguir articular melhor, facilita. Porque se você tá fazendo uma articulação melhor, mas às vezes até meio exagerada, né, como um treino, é mais difícil você falar rápido, atropelando tudo, né? É mais fácil você falar rápido assim, ó, quando você não tá abrindo a boca direito, agora, do que se você resolver articular melhor. Fica mais difícil falar rápido assim, né? Então, eu acho que tá tudo muito enraizado. Uma boa articulação, uma boa respiração, uma musculatura relaxada e, antes de tudo, um bom treino. Um treino de velocidade de fala mesmo. Não tem milagre, não tem segredo. Bom, como eu já disse pra vocês, tem que procurar um profissional pra melhorar isso. O vídeo é só uma amostra, realmente, de coisas que vocês podem fazer pra melhorar. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu sei que eu não fui muito... que eu fui meio subjetiva em algumas questões, mas é porque esse assunto é assim. Não é um assunto que tem, assim, não tem fórmula secreta pra melhorar isso, sabe? Então, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês de verdade, que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim e se inscreva no meu canal. Obrigada!